João 14, 16 a 18. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, Conselheiro, Paracletos, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Aponte para uma pessoa perto de você e diga assim: Ele se recusa a deixar você na orfandade. Como falei para vocês, o seminário não dá conta de ir tão fundo quanto o livro. Por isso, você está sendo desafiado a dar sequência, especialmente você que sente que Deus está trabalhando nessa área da sua vida, que Deus está tratando com você nessa área. Vá para o livro. Talvez seja uma boa ideia montar pequenos grupos, 3 pessoas, uma vez por semana, lê um capítulo, discute, abre o coração, aprofunda. Se você já está em um dos nossos programas de cura interior, o programa de cura interior vai te direcionar nesse caminho. Não saia, não pare, segue em frente. Porque o nosso seminário não dá conta de ir tão fundo quanto é preciso nisso. Pastor, eu sou aquela pessoa que não gosta de ler, nunca li um livro na minha vida. E não é agora que eu vou ler. Joia. 2 respostas para você. Resposta número 1. Pelo amor de Deus, você está com uma ótima oportunidade de começar a ler. Não é? Aliás, vou ficar muito feliz de saber que você, pela primeira vez que foi ler um livro meu. Vou adorar isso. Mas a segunda resposta é: fique em paz. Se você não dá conta de ler, não é? Então, continua enfiando a cara na palavra do jeito que você der conta. Por exemplo, no nosso YouTube do Bálsamo de Gileade, tem vários seminários desse, com temas, para você repetir. Uma hora você ganha graça e vai começar a ler. Porque ler é importante. 2 temas para a gente trabalhar hoje. O primeiro, para pincelar: origem da orfandade. De onde a orfandade veio? Freud, analisando as características da orfandade, diz que esse conjunto de características vem dos lugares profundos da alma humana, que vem do lado animal do ser humano. Porque Freud era crente na teoria da evolução. Ele acreditava que o homem veio de seres inferiores e foi evoluindo até chegar no homem. Mas a Bíblia não acredita nisso. A Bíblia nos ajuda a perceber que a orfandade que opera na nossa alma hoje, ela começou na alma de Satanás. Antes que o ser humano fosse criado, antes que Adão fosse criado, no livro do Gênesis, havia outra criação. E possivelmente essa outra criação viveu no nosso mundo mesmo. Essa outra criação com seres angelicais. E num dado momento, um desses seres angelicais foi envenenado com um sentimento: eu não vou comparecer à presença de Deus para receber o que todos os anjos comparecem para receber. Os anjos, irmãos, diferente de nós, os seres humanos, diferente de nós, os seres dessa dimensão material, eles recebem alimento direto de Deus. Eles comparecem à presença de Deus de tempos em tempos. A Bíblia não deixa claro de quanto em quanto tempo, mas há textos bíblicos dizendo assim: quando os filhos de Deus comparecem à presença dele, indicando que tem um tempo em tempo para os anjos comparecer. É o tempo da alimentação. Assim como nós precisamos tomar café de manhã, almoçar no almoço e jantar na janta, e alguns irmãos um pouco mais corretinhos comem de 3 em 3 horas. E tem outros que comem de 2 em 2 horas. Outro dia eu vi 2 pessoas falando sobre isso, e aí
uma pessoa disse para outra que ela comia de 3 em 3 horas, e a outra reclamou com ela e falou assim, mas de 3 em 3 horas é para comer um biscoitinho. Você come uma jaca e uma melancia, não dá certo. Fato é que a gente precisa de tempo em tempo. Alguns mais tempo, outros menos tempo, mas a gente precisa de tempo em tempo para se alimentar. Os anjos também. De tempo em tempo, eles comparecem diante de Deus, e enquanto eles adoram, eles recebem energia divina, que preenche e que dá energia e sustentação para eles. Registre uma coisa, toda criatura precisa se alimentar. O único ser que não precisa se alimentar é aquele único ser que não é uma criatura. Ele é o Criador. O nome dele é Yahvé. E é Yahvé porque o nome dele significa eu sou aquele que sou por mim mesmo. Yahvé tem esse sentido. Eu existo por minha própria conta. Eu sustento a minha energia vem de mim. Fora dele, todas as outras criaturas precisam depender de um Criador, de uma fonte, de um alimento, de uma sustentação. Ninguém pode dizer, eu sustento a mim mesmo, exceto Yahvé. Os anjos, portanto, como seres criados, compareciam à presença de Deus até que um dia, Satanás não foi mais lá. Não foi se alimentar. E porque ele não foi se alimentar, ele se afastou, ele começou a aprender a achar energia em outro lugar. E começou a influenciar seres angelicais a também não ir à presença de Deus. Essa confusão toda finalizou numa rebelião angelical, onde Miguel e anjos que permaneciam fiéis ao Senhor, e Satanás e os anjos que não permaneciam lutaram. E então Yahvé se manifesta e separa os que são da luz dos que são das trevas. Nesse evento, a orfandade aparece. O que aparece no coração de Satanás e de seus demônios é a sensação da orfandade. É o sentimento de eu não quero ninguém sobre mim. O profeta Isaías, reproduzindo o sentimento das trevas, ele disse palavras de Satanás repetidas na boca do profeta, que dizia assim: eu subirei até o mais alto dos montes e colocarei o meu trono nas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. A orfandade, portanto, é o impulso de não ter ninguém sobre mim. Eu vou ser o final das contas, eu vou ser o topo da cadeia. Ninguém acima de mim, só abaixo. No final das contas, a responsabilidade que o órfão toma para si é a responsabilidade intuitiva, emocional, doentia, de não quero ninguém sobre mim. Eu serei sobre todos. Isso nasceu no coração de Satanás. Quando o homem foi criado e Deus deu ao homem, e uma coisa importante, quando o homem foi criado, o bem e o mal já existiam. E Deus dá ao homem a possibilidade de fazer escolhas. Adão escolheu escutar a voz da serpente falando para a mulher. Deus disse que você tem escolha entre o bem e o mal. Mas Deus disse, não escolha o mal, porque quando você escolher o mal vai derramar morte em você. E Satanás chamou a mulher e falou assim, não, é claro que não. Deus nunca vai fazer isso. Porque a verdade é que Deus está guardando o conhecimento do bem e do mal só para Ele. Mas no dia em que você comer do fruto e você se tornar conhecedor do bem e do mal, você será como Deus. Satanás planta em Adão e Eva o mesmo veneno da orfandade quando ele diz, vocês serão semelhantes ao Altíssimo. A oferta que o diabo dá para Adão é a oferta de, você precisa parar de ser ingênuo, de ser bobo. Deus tem lá os planejamentos dele.
E Deus está te privando do melhor. Por que Ele não deixou você comer da árvore da ciência do bem e do mal? Porque Ele quer pegar tudo para Ele. No dia que você comer, você vai ser como Deus é. Essa foi a oferta. E Adão caiu na besteira e virou o que virou. Você sabe no que deu. Toda vez que o nosso coração se envenena com a ideia de eu sou o final das contas, eu resolvo minha própria vida, eu governo a mim mesmo, eu dou conta do mundo, eu vou garantir que o mundo vai dar certo, eu vou garantir. A orfandade está tomando conta. A orfandade, ela brota de impulsos espirituais que vêm de antes da criação, implantado no nosso espírito. Por isso, quando a orfandade se instala, quando ela aparece, a gente se torna controlador, ansioso, porque a gente morre de medo de, se a gente soltar as rédeas, o mundo afunda. Se a gente não fizer, ninguém fará. Me lembro de na minha infância, e essa memória ajuda a gente a entender o sentimento no coração do órfão. Na minha infância, ainda muito pequeno, talvez 9, 10 anos, não consigo precisar exatamente a idade, mas ainda criança. E você tem que considerar que eu era menor do que a minha idade pedia. Até hoje eu ainda sou menor que a minha idade pede, mas naquela época eu era ainda menor. Então, se eu tinha por volta de 9, aparentava 6, 7. E não tinha comida em casa. Mas eu tinha pai, e eu tinha mãe. Eu era só um garoto, só uma criança. Em vez de brincar e deixar pensar em comida por conta de pai e mãe, que a obrigação é deles de pensar em comida, eu pensei que não tinha comida em casa. E perto da minha casa havia começado um negócio novo. Um grupo de pessoas estavam trabalhando com juntar plástico velho, papel velho para reciclagem. Eles montaram um negócio ali, era recente aquilo, e eles estavam contratando os meninos da Redondeza para juntar aquilo. E aí, meu olho deu 2 cifrão quando eu vi aquele negócio, e eu disse, vou ali ganhar dinheiro e comprar comida. E aí, eu não fui para a escola aquele dia, porque eu fui juntar papel. Eu tinha certeza que eu juntei uma montanha de plástico e outra montanha de papel, e fui lá vender. E a minha montanha é enorme, pelo meu tamanho, você já imagina o tamanho da montanha. Mas eu tinha certeza de que era grande. Deu alguns centavinhos, que não dava para comprar nada, nem pão. Quando a mulher colocou aqueles centavinhos na minha mão, e eu olhei para aquilo, eu fui tomado de uma angústia, uma sensação horrível, parecia que o meu peito ia explodir, uma vontade de chorar, uma sensação de nada dar certo comigo, é só comigo que as coisas dão errado. E eu peguei aqueles centavinhos e saí, porque eu me lembrei que às vezes eu vendia picolé e dava uma graninha muito maior do que ficar vendendo aquele plástico horrível e leve. Fui já no finalzinho da tarde para uma picoleteria, que naquela época a gente chamava de sorveteria. Gente, quando eu falo de aquela época, é só força do argumento. Não é que eu seja velho, não. Tá bom? A força do argumento. Naquela época, é praticamente ontem. Fui para a picoleteria e todos os carrinhos de picolé já tinham saído, porque já era de tarde. Não tinha caixa também, exceto uma. Eles disseram, olha, só sobrou uma caixa, mas não tem correia para pendurar.
no ombro, tem que levar na mão, assim, com uma alcinha. Eu falei, me dá isso, me dá qualquer coisa, eu vou correr ali na escola, porque o pessoal que sabia que a saída da escola era a hora de vender picolé. E aí eu peguei uma caixa de picolé, e sabe o que eu estava tentando fazer, né? Comprar comida. Já era de tarde, final da tarde. Fui para a porta da escola e parei lá com o picolé. Ninguém comprou picolé na minha mão. A angústia que estava aqui dentro foi ficando cada vez pior. Uma sensação de raiva do mundo e de tudo. Voltei para casa, devolvi os picolés que eu não vendi e voltei para casa sem nada. Sabe o que eu descobri quando eu cheguei em casa? Tinha comida. E eles tinham almoçado. Até hoje, eu não tenho a menor ideia de onde veio aquela comida. Mas tinha. Eu só almocei no final da tarde. Eu estou contando essa história para ajudar você a entender que a gente tem duas opções. Aceitar que o mundo é assim mesmo. Às vezes, você não sabe de onde vem o que você precisa. Mas e daí vai vir? Ou você aceita isso, ou você toma as rédeas do mundo e diz, eu vou fazer o mundo funcionar. E você vai ser acompanhado por aquela angústia daquele garoto, por aquela sensação de eu tenho que resolver os problemas do mundo. Mas os problemas do mundo teimam em não se resolver na minha mão. E quanto mais eu luto, mais angústia, mais ansiedade, mais tensão, mais peso. A origem da orfandade é o coração de Satanás. Foi lá que começou. Depois passou pelo coração do nosso pai Adão e entrou no nosso DNA. O caminho para a orfandade não dominar a gente é a gente tomar uma postura específica. Aceitar que o mundo não é fácil para ninguém e aceitar que a gente tem um Deus para cuidar de nós.